Você sabia que a hipertensão arterial é chamada de assassina silenciosa, justamente porque age sem avisar? Ela não dói, não grita, não dá sinais claros, e quando você percebe, já causou estragos no coração, nos rins e no cérebro. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 36 milhões de pessoas vivem com pressão alta, e os idosos representam o grupo mais vulnerável dessa estatística. Mais alarmante ainda, grande parte dessas pessoas toma remédio todos os dias, mas nunca foi ensinada a usar uma das ferramentas mais poderosas que existe para controlar a pressão. E ela está bem debaixo do seu nariz. Literalmente, a respiração. Isso mesmo. A forma como você respira tem um impacto direto e imediato na sua pressão arterial. E neste vídeo, você vai aprender 3 técnicas de respiração comprovadas pela ciência que podem reduzir a pressão de forma rápida e natural. Técnicas simples que qualquer pessoa pode fazer em casa, sem equipamento, sem custo e sem efeito colateral. Se você tem mais de 50 anos, se convive com a pressão alta ou conhece alguém que convive, este vídeo foi feito para você. Assista até o final porque o terceiro truque é o que mais surpreende as pessoas e pode ser o mais transformador da sua rotina. Antes de começar, se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se achar que esse conteúdo pode ajudar alguém da sua família, compartilhe agora. Esse gesto simples pode salvar uma vida. Por que a pressão alta é tão perigosa para os idosos? E o que poucos sabem sobre ela? Vamos começar entendendo o inimigo. A pressão arterial nada mais é do que a força com que o sangue empurra as paredes das artérias enquanto circula pelo corpo. Quando essa força está constantemente elevada, as artérias vão sofrendo um desgaste silencioso, como uma mangueira que sempre fica sob pressão máxima. Com o tempo, ela começa a rachar, a endurecer, a perder a elasticidade. E é exatamente isso que acontece no corpo de quem convive com a hipertensão sem o controle adequado. Mas por que os idosos são os mais afetados? Porque com o envelhecimento, as artérias naturalmente perdem parte da sua flexibilidade. Elas ficam mais rígidas, menos capazes de se adaptar às variações de pressão ao longo do dia. Isso significa que, mesmo uma pressão que seria controlável num adulto jovem, pode se tornar perigosa num idoso de 65 ou 70 anos. O coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue por essas artérias endurecidas, e esse esforço extra, ao longo dos anos, vai cobrando um preço alto. E o preço é pesado. A hipertensão não controlada é a principal causa de AVC no Brasil. E o AVC é a doença que mais mata e mais deixa sequelas no país. Além disso, ela sobrecarrega o coração, podendo causar infarto e insuficiência cardíaca. Danifica os rins, que dependem de uma pressão estável para filtrar o sangue corretamente. E afeta até a visão, porque os pequenos vasos dos olhos também sofrem com a pressão elevada. Ou seja, um único problema, a hipertensão, pode comprometer praticamente todos os sistemas vitais do organismo. Agora vem a parte que poucos médicos têm tempo de explicar no consultório. A pressão arterial não é um número fixo. Ela oscila ao longo do dia inteiro. E essas oscilações são fortemente influenciadas pelo sistema nervoso autônomo, a parte do seu sistema nervoso que controla funções automáticas como o batimento cardíaco, digestão e, sim, a respiração. Quando você está estressado, ansioso ou com medo, o sistema nervoso simpático entra em ação, aquele mecanismo de luta ou fuga, e a pressão sobe. Quando você está relaxado e seguro, o sistema parasimpático assume e a pressão cai. O problema é que a maioria dos idosos hoje vive num estado quase permanente de ativação do sistema simpático. Preocupações com saúde, com família, com dinheiro, com o país. E isso mantém a pressão cronicamente elevada, mesmo em quem toma remédio. É aqui que a respiração entra como uma chave mestra, porque respirar de forma consciente e controlada é uma das poucas formas que temos de acessar diretamente o sistema nervoso parasimpático e mandar um sinal claro para o corpo.
Pode relaxar, o perigo passou. E quando esse sinal chega, a pressão responde. Você vai entender exatamente como isso funciona no próximo capítulo. Mas antes, me conta nos comentários. Você ou alguém da sua família convive com a pressão alta? Escreve aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas esse vídeo pode ajudar hoje. A conexão surpreendente entre a respiração e a pressão arterial, a ciência por trás do segredo. Agora que você já entende por que a pressão alta é tão perigosa, especialmente para quem tem mais de 50 anos, chegou a hora de entender algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria respiração. Porque respirar não é apenas uma função automática do corpo. É uma alavanca poderosa que você pode usar, conscientemente, para influenciar sua pressão arterial em tempo real. Vamos à ciência, mas de um jeito simples de entender. Dentro do seu peito, além do coração e dos pulmões, existe um nervo chamado nervo vago. Ele é o maior nervo do sistema nervoso parasimpático e funciona como um cabo de comunicação direto entre o cérebro e os órgãos vitais: coração, pulmões, estômago e intestino. Quando o nervo vago é ativado, ele envia uma mensagem poderosa para o coração: diminua o ritmo. E quando o coração desacelera, os vasos sanguíneos relaxam e a pressão arterial cai. O interessante é que a respiração lenta e profunda é um dos estímulos mais eficazes para ativar esse nervo. Mas como isso acontece na prática? Quando você inspira, o coração acelera levemente. Quando você expira, ele desacelera. Esse fenômeno tem até nome científico: arritmia sinusal respiratória. E ele revela algo fundamental. A expiração é a fase da respiração que ativa o sistema parasimpático, o sistema do relaxamento. Isso significa que, ao prolongar conscientemente a sua expiração, você está literalmente forçando o seu corpo a entrar em modo de calma. E um corpo em modo de calma tem pressão mais baixa, batimentos mais lentos e vasos sanguíneos mais relaxados. Pesquisadores da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, publicaram um estudo mostrando que adultos que praticaram respiração lenta e controlada por apenas 5 a 10 minutos por dia reduziram a pressão sistólica, aquele primeiro número da medição, em até 9 milímetros de mercúrio após algumas semanas. Para ter uma ideia do que isso representa, muitos medicamentos antihipertensivos de primeira linha reduzem a pressão em valores semelhantes. Não estamos falando de um efeito marginal. Estamos falando de um impacto real, mensurável e clinicamente relevante. E tem mais. A respiração controlada também age sobre o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Quando o cortisol está elevado, o que é muito comum em idosos que vivem sob tensão constante, ele provoca uma série de reações no organismo que contribuem diretamente para a elevação da pressão: contração dos vasos sanguíneos, retenção de sódio e retenção de líquidos. Ao praticar as técnicas de respiração que você vai aprender agora, você não está apenas aliviando o estresse momentâneo. Você está reduzindo os níveis de cortisol de forma consistente, o que tem um efeito protetor sobre o coração e as artérias ao longo do tempo. Vale dizer com clareza: as técnicas de respiração não substituem o tratamento médico. Se você usa medicamento para pressão, continue usando e converse com seu médico antes de fazer qualquer mudança. O que estamos propondo aqui é algo complementar, uma ferramenta que potencializa o tratamento que você já faz e que pode ser usada a qualquer hora, em qualquer lugar, sem custo nenhum. É o tipo de recurso que deveria ser ensinado em todo consultório médico, mas que infelizmente ainda é pouco divulgado. Agora você tem a base científica para entender por que essas técnicas funcionam. E com essa base, cada exercício que você vai aprender a seguir vai fazer ainda mais sentido, porque você não vai apenas repetir movimentos, você vai entender o que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você respira. Isso faz toda a diferença na hora de manter a prática no dia a dia. Sem mais demora, vamos ao primeiro truque. E posso garantir que depois que você aprender e experimentar, vai querer ensinar para todo mundo que você conhece. Truque 1. A respiração. 4, 7, 8.
O método que médicos estão recomendando para baixar a pressão em minutos. Se você já ouviu falar da técnica 478 e ficou curioso para saber se ela realmente funciona, a resposta é sim, e a ciência explica o porquê. Esse método foi popularizado pelo médico americano Dr. Andrew Weil, formado em Harvard e referência mundial em medicina integrativa. Ele não inventou a técnica do zero, mas foi quem a sistematizou e a apresentou ao mundo ocidental com base em princípios do pranayama, uma prática respiratória milenar da tradição indiana. O que ele fez foi pegar uma sabedoria antiga e traduzir em uma fórmula simples, prática e acessível para qualquer pessoa. O nome já entrega o funcionamento. Você inspira por 4 segundos, segura o ar por 7 segundos e solta lentamente por 8 segundos. Parece simples, e é. Mas o que acontece dentro do seu corpo durante esses 19 segundos é extraordinário. Ao segurar o ar por 7 segundos, você aumenta a concentração de oxigênio no sangue e estimula uma série de respostas do sistema nervoso parasimpático. E ao soltar o ar em 8 segundos, uma expiração longa e controlada, você ativa o nervo vago com força total, desacelerando os batimentos cardíacos e sinalizando para os vasos sanguíneos que está na hora de relaxar. O resultado prático é uma queda perceptível na pressão arterial em questão de minutos. Mas atenção! Existe uma forma certa de fazer essa técnica, e alguns detalhes fazem toda a diferença. Primeiro, a posição. Sente-se em uma cadeira com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Evite fazer essa técnica deitado nas primeiras vezes porque a sensação de relaxamento profundo pode causar tonteira se você ainda não está acostumado. Segundo, a língua. Coloque a ponta da língua encostada no céu da boca, logo atrás dos dentes superiores. Parece um detalhe irrelevante, mas essa posição ajuda a manter o foco e faz parte do método original do Dr. Weil. Terceiro, a respiração deve ser nasal na inspiração e pode ser feita pela boca na expiração, soltando o ar com um suave som de como se estivesse suspirando de alívio. Agora vamos praticar juntos. Feche os olhos se sentir confortável. Expire completamente pela boca para esvaziar os pulmões. Agora, inspire pelo nariz contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Segure o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E solte lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é um ciclo completo. Repita esse ciclo 4 vezes seguidas. 4 ciclos. Não mais do que isso nas primeiras semanas, porque o efeito é forte e o corpo precisa de tempo para se adaptar. Muitas pessoas relatam sentir uma onda de calma já no segundo ou terceiro ciclo. Algumas ficam levemente sonolentas, o que é um sinal de que o sistema parasimpático está sendo ativado com eficiência. Se isso acontecer com você, não se assuste. É o seu corpo aprendendo a desacelerar de um jeito que talvez não acontecia há anos. Um ponto importante sobre frequência. A técnica 478 é mais eficaz quando praticada com regularidade do que quando usada apenas em momentos de crise. Idealmente, faça 2 momentos por dia. Um pela manhã, logo ao acordar, antes de pegar o celular ou ligar a televisão. E outro à noite, antes de dormir. Em poucos dias você já vai notar uma diferença na qualidade do sono, no nível de ansiedade e, se medir a pressão com regularidade, nos números do aparelho. E já que falamos em medir a pressão, você tem o costume de anotar as medições? Isso é algo que pouquíssimas pessoas fazem, mas que faz uma diferença enorme no acompanhamento do tratamento. Experimente medir a pressão antes e depois de praticar a técnica 478 por uma semana. E me conta nos comentários o que você percebeu. Estou curioso para saber os seus resultados. Truque 2. A respiração diafragmática. Como respirar do jeito certo pode salvar o seu coração? Aqui vai uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista. Você sabe respirar? A maioria das pessoas responderia: claro que sei. Afinal, estamos respirando desde o momento em que nascemos. Mas a verdade
é que a grande maioria dos adultos, especialmente os mais velhos, desenvolveu ao longo da vida um padrão de respiração que é shallow, ou seja, rasa e superficial, concentrada apenas no peito. E esse padrão, silenciosamente, contribui para manter a pressão arterial elevada, aumentar a tensão muscular e alimentar o estado de estresse crônico. A respiração diafragmática, também chamada de respiração abdominal, é a forma como o ser humano nasceu para respirar. Basta observar um bebê dormindo. A barriga dele sobe e desce em cada respiração, enquanto o peito permanece quase imóvel. Isso acontece porque o bebê ainda não desenvolveu as tensões físicas e emocionais que, com o tempo, fazem os adultos migrarem para a respiração torácica. E essa migração tem um custo alto para a saúde cardiovascular. O diafragma é um músculo em forma de cúpula localizado logo abaixo dos pulmões. Quando ele se contrai corretamente durante a inspiração, ele desce em direção ao abdômen, criando um espaço maior dentro do tórax e permitindo que os pulmões se expandam de forma completa. Esse movimento tem um efeito mecânico direto sobre o coração e as grandes veias que chegam até ele. A pressão interna no tórax diminui, o sangue flui com mais facilidade e o coração trabalha com muito menos esforço. Em outras palavras, respirar com o diafragma é como dar uma folga ao seu coração várias vezes por minuto. Além disso, o diafragma está anatomicamente muito próximo do nervo vago. Quando ele se move de forma ampla e rítmica, ele estimula mecanicamente esse nervo, o mesmo que mencionamos no capítulo anterior como responsável por ativar o sistema parasimpático e reduzir a pressão arterial. É uma combinação poderosa. O movimento físico do diafragma aciona diretamente o mecanismo de relaxamento do corpo. Não é por acaso que essa é a técnica de respiração mais estudada e mais recomendada por cardiologistas e pneumologistas ao redor do mundo. Agora vamos aprender a fazer corretamente. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o abdômen, logo abaixo do umbigo. Isso é importante. As mãos vão funcionar como seu guia. Inspire lentamente pelo nariz por cerca de 4 segundos, empurrando conscientemente o abdômen para fora. A mão que está na barriga deve subir, enquanto a mão que está no peito deve permanecer quase parada. Se as duas mãos estiverem subindo juntas, você ainda está respirando pelo peito e precisa praticar um pouco mais. Agora expire pelo nariz ou pela boca por cerca de 6 segundos, deixando o abdômen afundar naturalmente. Sinta a mão descer. Isso é um ciclo completo de respiração diafragmática. Nos primeiros dias pode parecer artificialmente difícil, porque seu corpo está acostumado com o padrão antigo. Algumas pessoas sentem até um leve desconforto ou a sensação de que estão forçando algo. Isso é completamente normal. O diafragma é um músculo como qualquer outro, e quando fica anos sem ser usado corretamente, precisa de tempo para se recondicionar. A boa notícia é que a adaptação costuma vir rápido. Em geral, dentro de uma semana de prática diária, a respiração abdominal começa a se tornar mais natural e menos forçada. A recomendação é praticar de 5 a 10 minutos por dia, preferencialmente no mesmo horário para criar um hábito. Um momento especialmente eficaz é logo após acordar, ainda na cama, antes de se levantar. Nesse momento, o corpo ainda está em repouso, a mente ainda não foi invadida pelas preocupações do dia. E a prática da respiração diafragmática pode definir o tom fisiológico de todo o restante do seu dia, com pressão mais estável, menos tensão muscular e mais clareza mental. E se você quiser um termômetro para medir o seu progresso, use o aparelho de pressão. Meça antes de começar a prática e meça novamente logo após os 10 minutos de respiração diafragmática. Muitas pessoas observam uma redução de 5 a 10 pontos na pressão sistólica já nas primeiras sessões. Com o tempo e a prática consistente, esse efeito se torna ainda mais pronunciado e duradouro. Agora, se os 2 primeiros truques já são poderosos por si só, o terceiro tem uma história fascinante por trás, e os resultados que a ciência moderna encontrou sobre ele
surpreenderam até os próprios pesquisadores. Vamos lá. Truque 3. A respiração alternada pelas narinas. A técnica milenar que a ciência moderna acabou de comprovar. Se você chegou até aqui, já sabe que a respiração é muito mais do que uma função automática do corpo. Mas o que você vai descobrir agora vai além de tudo o que vimos até este momento. Porque essa técnica carrega uma história de mais de 5.000 anos. E ainda assim, só recentemente a medicina ocidental decidiu olhar para ela com seriedade. O resultado foi surpreendente, até para os próprios cientistas. A respiração alternada pelas narinas, conhecida no yoga como Nadi Shodhana, que em sânscrito significa purificação dos canais, é uma das práticas mais antigas da medicina ayurvédica indiana. Por milênios, monges, médicos e praticantes de yoga usaram essa técnica para equilibrar o sistema nervoso, clarear a mente e promover o que eles chamavam de harmonia interna. Durante séculos, o mundo ocidental tratou isso como misticismo sem fundamento, até que a ciência resolveu investigar de verdade. Em 2013, pesquisadores publicaram um estudo no Indian Journal of Physiology and Pharmacology, mostrando que voluntários que praticaram a respiração alternada pelas narinas por apenas 30 dias apresentaram reduções significativas tanto na pressão sistólica quanto na diastólica, aquele segundo número da medição, que indica a pressão do coração em repouso entre os batimentos. Mas o dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi outro. A variabilidade da frequência cardíaca dos participantes melhorou consideravelmente. Isso é importante porque uma boa variabilidade cardíaca é um dos melhores indicadores de saúde cardiovascular que existem, e ela tende a diminuir com o envelhecimento e com o estresse crônico. Por que essa técnica funciona tão bem? A explicação está na fisiologia das narinas. Pode parecer estranho, mas as duas narinas não funcionam de forma idêntica. Elas se alternam em ciclos de dominância ao longo do dia. Por cerca de 90 minutos, uma narina processa mais ar do que a outra, e depois elas invertem. Essa alternância está diretamente conectada à atividade dos dois hemisférios cerebrais e ao equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Quando você pratica a respiração alternada de forma consciente e controlada, você está essencialmente sincronizando esses sistemas, criando um estado de equilíbrio fisiológico profundo, que se reflete diretamente nos vasos sanguíneos e na pressão arterial. Agora vamos aprender o passo a passo. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Com a mão direita, posicione o polegar ao lado da narina direita e o dedo anelar ao lado da narina esquerda. Os dedos indicador e médio podem ficar dobrados ou apoiados na testa. Escolha o que for mais confortável para você. Agora siga esta sequência. Feche a narina direita com o polegar e inspire lentamente pela narina esquerda, contando até 4. Ao final da inspiração, feche as duas narinas por 2 segundos. Apenas uma breve pausa, sem esforço. Solte o polegar e expire pela narina direita, contando até 6. Agora, sem trocar, inspire pela narina direita, contando até 4. Feche as duas narinas novamente por 2 segundos. E expire pela narina esquerda contando até 6. Isso completa um ciclo. Repita de 6 a 8 ciclos seguidos. Uma observação importante. Diferente da técnica 4-7-8, que tem um tempo de retenção longo, aqui a pausa é curta e sem esforço. O foco está na alternância suave e no ritmo constante. Não force a retenção. Se em algum momento sentir desconforto, volte para a respiração normal e reinicie com calma. A técnica deve ser prazerosa, não deve gerar tensão. O momento ideal para praticar a respiração alternada é diferente das outras duas técnicas. Enquanto a 4-7-8 funciona muito bem antes de dormir e a diafragmática é excelente ao acordar, a respiração alternada brilha especialmente nos momentos de pico de estresse ao longo do dia, antes de uma consulta médica, depois de uma notícia preocupante, em um momento de tensão familiar, ou simplesmente quando você sentir que a pressão pode estar subindo.
É como um botão de reset para o seu sistema nervoso, acessível em qualquer momento e em qualquer lugar. Com o tempo, muitas pessoas que praticam essa técnica relatam não apenas uma pressão mais controlada, mas também uma melhora na qualidade do sono, na clareza mental e até na digestão. O que faz todo sentido, já que o sistema nervoso parasimpático regula todas essas funções simultaneamente. É o tipo de benefício que vai muito além do que você esperava quando começou a assistir a este vídeo. E falando em ir além do esperado, o próximo capítulo é onde tudo se une. Você vai descobrir exatamente como encaixar esses 3 truques na sua rotina diária de forma prática e sustentável. Quais são os erros mais comuns que sabotam os resultados e o passo a passo definitivo para transformar essas técnicas em hábitos que vão proteger o seu coração por muitos anos. Como usar os 3 truques na rotina diária, erros comuns e o passo a passo para resultados reais. Chegar até aqui já é um grande passo. Você agora conhece 3 técnicas de respiração com respaldo científico, entende a fisiologia por trás de cada uma delas e sabe exatamente como executá-las. Mas existe uma distância real entre saber fazer e fazer de verdade. E é justamente nessa distância que a maioria das pessoas tropeça. Por isso, este capítulo é talvez o mais importante de todo o vídeo. Porque de nada adianta ter o conhecimento se ele não se transforma em hábito. Vamos começar pelo maior erro que as pessoas cometem: tentar usar as técnicas apenas em momentos de crise. Aquela hora em que a pressão dispara, a cabeça lateja e o desespero bate. Nesse momento, qualquer técnica vai ter um efeito muito menor do que teria se o corpo já estivesse treinado. É como tentar aprender a nadar no meio de um naufrágio. As técnicas de respiração funcionam de forma cumulativa. Quanto mais você pratica em momentos de calma, mais o sistema nervoso aprende a responder, e mais rápido o efeito aparece quando você realmente precisa. Consistência é a chave, não intensidade. O segundo erro mais comum é a pressa. Muitas pessoas fazem 2 ou 3 ciclos, não sentem uma transformação imediata e concluem que não funcionou. A respiração controlada não é um comprimido de efeito instantâneo, embora em muitos casos o alívio venha em minutos. Ela é uma prática que recalibra o sistema nervoso ao longo do tempo. Os estudos que mencionamos ao longo do vídeo mediam resultados após semanas de prática regular, não após uma única sessão. Tenha paciência com o processo. O terceiro erro é não criar um protocolo pessoal. Sem uma estrutura clara de quando e como praticar, as técnicas acabam sendo esquecidas no dia a dia. Por isso, aqui está um protocolo simples e eficaz que você pode começar a usar amanhã mesmo. Pela manhã, logo ao acordar, antes de pegar o celular ou se levantar da cama, dedique 5 a 10 minutos à respiração diafragmática. Coloque as mãos, uma no peito, outra no abdômen, e faça de 10 a 15 ciclos lentos e profundos. Esse é o momento de acordar o diafragma e definir o tom fisiológico do seu dia. A pressão tende a ser mais elevada nas primeiras horas da manhã. Estudos mostram que os picos hipertensivos e os eventos cardiovasculares são mais frequentes entre 6 e 10 horas da manhã. Começar o dia com a respiração diafragmática é uma forma inteligente de suavizar esse pico. Ao longo do dia, especialmente nos momentos de tensão, uma discussão, uma notícia ruim, uma situação de estresse, use a respiração alternada pelas narinas. De 6 a 8 ciclos são suficientes para sentir uma diferença real no seu estado emocional e na sua pressão. Essa técnica é discreta o suficiente para ser feita sentado em qualquer cadeira, inclusive numa sala de espera de consultório médico, que é justamente quando muita gente tem o que os médicos chamam de hipertensão do avental branco. Aquela pressão que sobe só de ver o médico. À noite, de 30 a 60 minutos antes de dormir, pratique a técnica 4-7-8 por 4 ciclos completos. Essa é a combinação perfeita para preparar o corpo para o sono. Ela reduz os níveis de cortisol, desacelera os batimentos cardíacos e sinaliza para o organismo que o dia acabou e que está na hora de restaurar.
Muitas pessoas que sofrem de insônia associada à hipertensão relatam uma melhora significativa na qualidade do sono já na primeira semana de prática. Existe também um quarto erro que precisa ser mencionado com clareza: abandonar o tratamento médico achando que as técnicas de respiração são suficientes por si sós. Não são. A hipertensão é uma condição séria que exige acompanhamento médico regular e, em muitos casos, o uso de medicamento é indispensável. O que estamos propondo aqui é uma parceria. As técnicas de respiração trabalham ao lado do tratamento convencional, potencializando os resultados, reduzindo os efeitos do estresse e possivelmente permitindo, com o tempo e sob orientação médica, um melhor controle com doses menores de medicamento. Mas qualquer ajuste na medicação deve sempre passar pelo seu médico. Por fim, um passo que multiplica todos os resultados. Registre o seu progresso. Compre um caderninho simples ou use o celular e anote a sua pressão antes e depois das práticas, 3 vezes por semana. Com o tempo, esses registros vão revelar um padrão que vai te motivar a continuar. Ver os números caindo com seus próprios olhos é o combustível mais poderoso para manter qualquer hábito saudável. Chegamos ao final e quero que você leve uma coisa muito clara daqui. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se autorregular, e a respiração é uma das chaves mais poderosas para acessar essa capacidade. Durante décadas, essa ferramenta ficou guardada em livros de medicina integrativa e salas de yoga, enquanto milhões de pessoas continuavam dependendo exclusivamente de remédios para controlar a pressão. Hoje, a ciência confirmou o que a sabedoria ancestral já sabia. Respirar bem é um ato de cuidado com o coração. Você aprendeu que a hipertensão não controlada é um dos maiores riscos à saúde dos idosos no Brasil, e que ela age silenciosamente, comprometendo o coração, o cérebro, os rins e a visão. Aprendeu que o sistema nervoso autônomo é o elo entre a sua respiração e a sua pressão arterial, e que você tem o poder de influenciá-lo conscientemente. Aprendeu a técnica 4-7-8, que acalma o sistema nervoso em minutos e melhora a qualidade do sono. Aprendeu a respiração diafragmática, que reconduz o corpo ao seu padrão natural de respirar e alivia o esforço do coração. E aprendeu a respiração alternada pelas narinas, que equilibra os dois lados do sistema nervoso e age como um botão de reset em momentos de estresse. Agora, o próximo passo depende de você. Não deixe que esse conhecimento fique apenas na memória. Comece amanhã pela manhã. 5 minutos de respiração diafragmática antes de sair da cama. Só isso. Um pequeno gesto que, repetido com consistência, pode mudar o seu histórico de pressão, reduzir o risco de um AVC, aliviar o estresse e melhorar a qualidade da sua vida de uma forma que nenhum comprimido consegue fazer sozinho. Se este vídeo foi útil para você, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilhe com um familiar ou amigo que convive com a pressão alta. E me conta nos comentários qual das 3 técnicas você vai experimentar primeiro. Estou aqui para responder e acompanhar a sua jornada. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, porque toda semana trazemos conteúdos como esse, baseados em ciência, pensados para a sua saúde e para a saúde de quem você ama. Cuide-se. O seu coração agradece.